Namastê! A minha convidada de hoje é ela, maravilhosa, Bárbara, e o nosso tema de hoje é nutrição. Então, eu acho muito, muito importante a gente trazer isso, né, pro despertar, né? Essa cura sobre aquilo que a gente se nutre, né? A gente vai falar bastante de alimentos, mas também de energia. Eu falo bastante isso para quem me segue. É uma cura que eu passei muito. Eu tenho pouca terra no meu mapa, então a terra está muito relacionada com a nutrição. E é um desafio para mim, a nutrição sempre foi. E eu acho muito importante trazer clareza, né? Tem muitos mitos, muitas verdades, muitos mitos sobre veganismo, vegetarianismo, come carne, não come carne, fica sem proteína, não fica sem proteína. E cada vez mais a gente vai ganhando consciência. Eu acho bem legal e bem interessante, porque se a gente for pensar em gerações, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, em casa, eu jantava salsicha, cara. Miojo. Então, tipo, era uma coisa que hoje, tipo, não tem nutrição nisso, né? Era uma coisa que não era, não que não pode comer salsicha, não pode comer miojo, mas isso era a minha janta da rotina. Imagina comer isso à noite todos os dias, tipo, era uma coisa que eu não tinha essa consciência, não tinha isso, né? Porque imagina, né, se a gente voltar ainda mais geração, porque nós somos jovens, né? Sim. Se a gente voltar numa geração dos nossos pais, nutricionista era coisa de gente rica, né? Era uma coisa muito difícil. Hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia para levar a informação, né? É uma coisa mais acessível, a gente entende a importância dos alimentos, de investir, que isso também é investir em nós, né? Investir no nosso corpo, na nossa saúde. É uma coisa muito importante. Então, nesse propósito de trazer essa consciência, né, de forma gratuita também, trazer um pouco da bagagem da Bárbara, que eu super acompanho, acho que faz um trabalho incrível, super estuda isso, trazer um pouco para vocês isso, para a gente falar, né, o quão importante é. Mas antes, eu queria saber quem é Bárbara, Ruiz Bárbara, e também do seu processo, né, como foi seu processo do despertar e quem é a Bárbara, né? Para quem não conhece Vamos lá, ainda. então. Muito obrigada, Renato. Estou muito feliz da gente estar conversando, poder estar se conhecendo um pouco mais. E como você falou, trazer hoje mais informação para as pessoas acerca da alimentação, né? Acerca da nutrição. Antigamente, não só a gente não tinha a informação, como realmente não era acessível para todas as pessoas. Então, hoje muda muito, então, muito legal. Graças a Deus, né? A gente tá... pensa, como... Sabe, uma coisa que eu sempre penso também, na época da minha mãe, as pessoas fumavam dentro do avião. Exato. Olha como isso é uma evolução da humanidade. Total. Hoje, se uma pessoa acende um cigarro dentro do avião, eu morro intoxicado. Uhum. E tipo assim, imagina, a minha mãe falou, tinha a área de fumantes, que era no fundo do avião, onde as pessoas fumavam. Imagina o cheiro desse avião. Sim, hospitais, tipo... Então existe uma evolução do nosso corpo, né, energética, né, de densidade, e por isso que tem muitas pessoas hoje com alergia à carne, alergia à lactose, alergia a glúten, porque o nosso corpo está ficando mais sutil e a nossa alimentação precisa ficar mais sutil. Automaticamente isso vai andando junto, né? Total. E é uma evolução da espécie. É muito legal a gente trazer esse viés na nutrição, assim, pra esse olhar também, assim, né? Bom, você perguntou quem é a Bárbara, da onde veio, como começou todo esse meu processo, como é que a gente como é que, né, a gente tá aqui sentado hoje, e eu acho que tem muito a ver com o meu processo do despertar. Que você não foi sempre nutricionista, né? Exato, Você tava falando assim. não fui sempre nutricionista, não fui sempre uma pessoa conectada e tudo mais. Então, bom, eu vim de Lages, que é uma cidade na Serra Catarinense, uma cidade pequena, criada por uma família super católica, super tradicional, super machista e ao mesmo tempo super trabalhadora, tipo, desde meus avós, enfim, lutaram muito, trabalharam muito. O que é uma coisa muito legal, assim, a gente conquistou muitas coisas, todo mundo valoriza muito o trabalho, mas também o sacrifício, né? Então tem muito essa crença do se sacrificar. Precisa fazer muito. E tipo, primeiro fazer a tarefa para depois você poder brincar, primeiro, sabe, se sobrar tempo você vai ter o teu lazer, porque muito o dever parecido. E, enfim,
pensando nisso, criada, na verdade, nunca parei pra pensar, esse é o certo, né? E aí, quando eu fui fazer faculdade, escolher, né, enfim, vestibular que eu vou fazer, eu sempre gostei de nutrição, tipo, desde adolescente. Teve muito por conta da minha própria história de adolescente, assim, quando eu comecei a olhar pro meu corpo e, tipo, naquela época, será que tá certo, tá errado? Era uma época onde muitas modelos, atrizes e, tipo, meninas que eu tinha como referência estavam num processo de anorexia. Então, na minha época, o bonito era ser assim, tipo, um cadáver. Exatamente. Nossa, é verdade, é uma coisa que mudou também, né? Total. Isso era bem radical no mundo das mulheres, né? Nas modelos. Sim, e eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com essa coisa da alimentação e corpo foi uma revista Capricho que eu comprei. E tinha dietas. Dieta pra emagrecer. E tinha ali uma dieta pra engordar e dieta pra manter. E eu, sei lá, sabe, tipo, tem uma idade que você começa a olhar pro seu corpo, que antes, né, eu sempre fui magrinha, enfim, eu comecei a olhar pro meu corpo e será que é isso? Mas eu não sou igual a fulana, a tal da atriz, a tal da modelo. E eu peguei aquela dieta pra emagrecer, meu filho, e eu fiz, porque Eu já tava com essa pergunta na cabeça, eu falar, o que você acha sobre dieta? Não quero te interromper, depois a gente fala, mas vamos falar o que é dietas pra todo mundo. As pessoas são diferentes. Exatamente. E eu sempre fui uma criança magra, enfim, é bem super genético, eu já era magra. Então eu comecei a fazer aquela dieta pra emagrecer. E você já era magra e falou... Mas assim, eu tinha, sei lá, uns 13, 12 anos. E aí, eu queria ser igual a elas, eu achei que eu tinha que emagrecer e vamos lá. E aí, meu filho, meu acidente é Capricórnio, eu coloquei na cabeça, vamos fazer essa dieta. Mas tinha muito isso tô nas passando, mulheres, tô passando fome, tô isso, não importa, simbora. E eu vi que realmente eu estava emagrecendo. E eu estava emagrecendo, e eu estava feliz, porque eu estava começando a ficar parecida com as modelos da época, enfim. Só que aquilo estava, tipo, né, ficando um pouco doentio. Eu digo que eu tive a sorte de que eu nunca tive, de fato, anorexia, que anorexia é o quê? É você parar de comer, é uma pessoa que não está mais comendo, nem bulimia, nenhum transtorno nesse sentido para o emagrecimento. Mas sim, eu estava num caminho de um transtorno alimentar. Porque eu estava me privando, eu estava, tipo, me esforçando, eu tentava, às vezes... compensar com atividade física, enfim, não cheguei a nenhum desses, né, estopins, mas estava ali um caminho. Passando fome. Só que assim, aí eu também me encantei pela nutrição, sabe? Eu comecei a conhecer mais os alimentos, de certa forma eu comecei a me alimentar melhor, né? Então, apesar de contar calorias e tudo mais, eu fui entendendo sobre os alimentos, fui pesquisando, fui ajudando, porque eu também queria estar saudável, enfim. E aí tá, na hora de escolher a faculdade, nutrição não dá dinheiro. Tem essa crença também. Total, muito forte. A gente sabia isso no passado tinha muito isso. Muito, né? muito. Dia... Então, nutrição não é dinheiro, não, nada a ver, não quero. E aí eu tinha acabado de voltar do intercâmbio, eu morei na Nova Zelândia por 1 ano. E aí eu falei, bom, cara, nutrição não é o que é. Eu comecei a estudar no cursinho. Estudar, como se eu, assim, nossa, eu preciso passar. Mas no quê? Eu não sabia no quê. E aí eu entrei num processo bem difícil de autocobrança e que me levou a... Eu tava super me cobrando e eu não tinha um propósito pra aquilo. Tipo, tá, mas onde que eu vou chegar me cobrando tanto? Eu preciso fazer. Eu preciso passar, mas aonde, né? E aí eu lembro que eu fui fazer uma viagem com os meus pais, a gente foi pra Nova York e eu me cobrei muito nessa viagem, porque eu tava perdendo aula, eu tinha que estar estudando e, tipo, eu estava em Nova York. Meu Deus. E aí eu tava no meio da Times Square, dentro de uma loja, e aí eu simplesmente comecei a ter uma convulsão, caí no chão, e aí eu fui levada pro hospital e tudo mais. Voltando pro Brasil, a gente foi investigar, né, fui em neuro, tava tudo ok. Eu lembro que minha mãe me levou em nutricionista, porque como eu era muito magrinha, né, vamos ver se não era porque tava magra demais, tudo ok. Tinha uma nutrição querendo aparecer na sua história, né? Que legal. E aí, enfim, tava tudo bem, era a questão do estresse, autocobrança, que tinha dado um negócio ali. Enfim, pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, bom, tem aquelas coisas básicas, né, direito. Todo mundo na minha família é formado em direito, e eles eram meio assim, tipo, direito e tal, né? Aí eu falei, bom, então não curto. Administração,
é chato, não gosto de matemática e tal. Mas, assim, também não sei o que fazer. Meu pai tem um monte de empresa, né? Qualquer coisa eu podia trabalhar. Já sei, comércio exterior, porque eu adoro línguas, adoro viajar. Acabei de voltar do intercâmbio, tenho facilidade para aprender novas línguas. E se der tudo errado, eu vou ter uma bagagem para ajudar nas empresas do pai. Enfim, vou tentar encurtar toda essa história. Sempre tenta fugir daquilo que a gente é, né? Eu sempre fui apaixonado por arquitetura, mas não dava dinheiro. Uau! E assim, eu nem era uma penso coisa isso, que já vem com a gente. E eu fiz engenharia porque civil, porque dava dinheiro. Mas eu fiz engenharia sem querer, assim. Eu fiz porque era perto de casa. Aham. E aí quando eu terminei, eu falei, mas eu quero ser arquiteto. E aí eu me especializei em arquitetura depois, né? Então todo mundo acha que eu sou arquiteto, porque realmente é o meu trabalho, é minha alma, é um negócio que veio pra mim, assim. Sim. Eu tento parar de trabalhar com arquitetura, mas é muito meu, sabe? Sim, E sim. é igual você com a nutrição, né? A gente tentou fugir porque tem muito essa crença de... É o mental, né? Não dá dinheiro. Como assim? Tudo que você faz com o coração dá dinheiro, né? Exatamente. E foi bem legal, porque eu fazia comércio exterior, mas eu gostava, me dava super bem, enfim. Mas eu não amava, não tinha aquela paixão, enfim, trabalhei na área durante a faculdade. E aí eu sempre conto essa história, que foi muito providencial, assim, foi muito lindo de meu pai chegar pra mim e falar assim, tá, Bárbara, mas então tá, tudo aqui. Daí eu falei assim, não quero mais fazer esse estágio durante a faculdade. Daí ele disse assim, tá, então por que tu não tenta fazer nutrição? E eu já tava no final da faculdade. Aí eu falei, pai, mas nutrição, como assim? Tipo, como é que tu vai me falar isso agora? Que eu já tô terminando uma faculdade e tal. Como é que você vai me falar isso agora? Ele falou, não, Bárbara, porque foi uma coisa que tu sempre gostou e tal, quem sabe? Eu falei, bom, sabe aquela coisa do pai? Então ele já deu esse empurrãozinho e eu falei, bom, simbora. E aí eu comecei a fazer nutrição e comércio exterior, porque eu não tive coragem de largar comércio exterior. Meu Deus, corajosa. Porque nutrição não dá dinheiro, eu ainda tava com aquela crença, entendeu? Então, tipo, eu preciso me formar em algo. E inclusive eu tinha vergonha, Renato, de falar que eu fazia nutrição. Então as pessoas perguntavam, o que você faz? Eu falo, eu faço comércio exterior. Gente, essa mudança é absurda, né? Tô pensando aqui, é verdade, realmente tinha isso. Não, tinha muito isso da nutrição e também tinha muito isso em cidade menor, né? Porque a arquitetura no interior é realmente uma coisa tipo, você vai ser arquiteto, você não vai ter emprego. Porque ninguém contrata arquiteto no interior, é um negócio de... Exato. É muito desvalorizado, né? E hoje, graças a Deus, isso mudou. Mas com a nutrição muito mais, porque hoje a gente compreendeu profundamente que se você não tiver um nutricionista, você vai se ferrar lá na frente, né? Quem não tem um nutricionista aí já fica de olho. Porque a conta vai chegar, é a mesma coisa pro arquiteto, né? Você não vai ser barato agora, mas vai dar um problema na sua obra e você não teve alguém que pensou, né? É uma economia absurda você ter um profissional que vai te falar o que vale a pena você investir, o que não vale, o revestimento que é bom, o que não é, o que usa, o que não usa. É alguém que é o cérebro da coisa. Eu falo isso para os meus clientes, né? A inteligência, a gente tem uma visão muito material, né? A gente acha normal pagar 5 mil reais num celular e não quer pagar por serviços, né? É caro nutricionista, é caro arquiteto, é caro médico. Não é caro, gente, pagar por serviço não é caro, porque a pessoa que tem o valor, ela precisou investir para estudar, né? E aí você vai economizar nisso, que é você, é sua saúde, é o bem mais poderoso, mais precioso, né? E o celular vai acabar, você não tem que acabar, né? Exatamente. Então, eu lembro que daí eu tinha essa vergonha de falar, né? Tipo, não. Só que aí as pessoas falavam, as pessoas que sabiam, né? E aí, Bárbara, tá gostando de nutrição? Eu falava assim, pior é que eu tô. Tipo assim. Queria assumir meio pra você, né? Tipo, Só que aí, enfim, me formei em comércio exterior. Eu até fui procurar, tipo, emprego na área de comércio exterior. Só que aí não ia ter como eu conciliar, porque a faculdade de nutrição, ela é puxada, ela enfim, é 2 períodos, é integral, enfim. Eu aceitei. É nutrição, minha filha. Vamos fazer nutrição e vamos lá. E aí, o meu processo de despertar, ele se deu muito... por isso que eu tô trazendo tudo isso, sabe, Renato? Porque foi muito dessa autocobrança, desse achar que o mundo é trabalho, achar que o mundo é só isso. Sabe? E tá sempre indo ao meu limite, não me respeitando e tudo mais. Então, mesmo em nutrição... Não, então tá, é nutrição, eu vou ser a melhor. E mesmo na faculdade, ali... sabe, me puxando e eu tenho que isso, sempre muito responsável, muito compromissada, mas assim, é um extremo, né?
E como eu sou canceriana, eu tenho muito essas coisas das emoções, eu sinto muito, né? Então, nossa, é uma carga. É uma carga, enfim. E aí, o que eu percebi? Bom, eu comecei a me tocar que me apaixonei pela nutrição e achei, bom, nutrição vai salvar o mundo, gente, é isso, né? Porque é maravilhosa. Isso foi junto com o seu despertar? Então, teve isso. E aí, eu comecei a ficar doente. Começou, quando você já tava na nutrição. Quando eu já tava, terminando, aí eu comecei, a ter uma infecção renal, a minha imunidade começou a baixar, me saiu um monte de herpes. Eu falei, gente, eu sou a pessoa que mais me alimento bem, e tudo que eu estudava eu fazia. Você teve uma decepção com a nutrição? É meio que sim. Todo mundo que desperta tem, né? Eu falei, gente... gente, como assim? Como assim? Aí eu percebi que não é só a nutrição, não é só a nutrição alimentar. Eu preciso me nutrir de outras fontes. E aí foi, eu cheguei no poção lá, mal, não via sentido meio que na vida, aquela coisa, e fui cair em estudar física quântica, relacionar física quântica com nutrição, aí fui terapia, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? E aí eu falei, ai gente, né? A gente sempre tem essa decepção, eu tive também essa decepção, né? Eu lembro que eu ia numa terapeuta que era médium, que é a Lu, que eu amo, e ela não atende mais, gente, todo mundo pede, pelo amor de Deus, eu quero essa mulher. Mas ela tem outros projetos aí, mas ela acompanha carreiras, tudo, e ela falou, quando eu comecei a estudar espiritualidade, ela falou, agora você precisa juntar a sua profissão com o estudo que você está estudando. Daí eu falei, não, Luciana, eu trabalho com obra. Não tem relação nenhuma, tá totalmente separado dela. Não tá. Você vai mostrar isso pro mundo. Você tem que estudar. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? E aí é um choque, porque todo mundo passa por essa decepção um pouco da profissão, né? Porque a gente entra num fluxo de muita competição, e você precisa ter. E aí, quando você tem... E esquece do seu verdadeiro dom, que é o único. Porque se você coloca o seu dom na sua profissão, não existe competição. Porque é único. Único. Não vai qual existir. É o impacto? A gente esquece qual é o impacto do meu trabalho no mundo. Né? Exato. A gente foca muito onde eu preciso chegar, né? Que é muitas vezes com base em ter. E esquece o que eu tô colocando no mundo, o que eu tô fazendo pro mundo, né? Sim, exatamente. E aí eu tive a sorte de, quando eu me formei em nutrição, eu já tinha muito isso, de não, eu quero fazer uma nutrição diferente. Não é só, eu te dou isso aqui, você vai comer e isso vai salvar a tua vida. Não, é uma dieta da Capricho. Não é uma dieta da Capricho. Uma pra engordar e uma pra... Nós temos outras coisas super importantes, né? Nós temos a questão da sua conexão com algo. A gente tem a questão de luz solar, atividade física, ok? Mas né, a gente está interagindo com tudo, a gente está se nutrindo com tudo. Tudo é informação que precisa ser digerida. Então, assim, a comida é uma informação que precisa ser digerida em forma de matéria. Então, precisa de mais energia. Mas, assim, essas cores que eu tô vendo, meu cérebro tá captando e eu também preciso digerir. Viu, né, gente? Eu trabalho com cores. Exato. As pessoas têm uma dificuldade de entender. Gente, é científico. A cor é frequência. Exato. Frequência é onda, tá agindo. Entrou no seu corpo, vai ter algum impacto. Né? De repente, um barulho que passou lá, meu cérebro captou, eu tô digerindo. Exato. Então, trazer essa consciência para as pessoas, sabe? E não só um plano alimentar. Óbvio que as pessoas ainda me procuram muito pelo plano alimentar e pelo plano. Mas cada vez mais é com uma consciência diferenciada. Então é legal, assim. É legal a gente lembrar também, né, que existe uma crença antiga, né? Talvez na nossa geração já esteja bem menos, de achar que a gente precisa de um nutricionista quando a gente tá fora do peso. Exato, e não é. Exato, eu sou uma pessoa que as pessoas lá em casa as pessoas me acham radical. Nossa, mas por que você vai no nutricionista? Eu falei, porque eu preciso saber o que eu tô colocando no meu corpo, o que o meu corpo tá precisando. Óbvio. Porque mesmo que não tenha pipocado uma doença, ou mesmo que eu não esteja totalmente fora de forma, eu não quero chegar no agravamento, né? Porque se eu preciso saber o que eu posso comer, o que eu não posso, como não me agravar, né? Sim, a gente tem tem mais uma medicina, né? Uma medicina muito pós-doença e não preventiva, Exato. Né? Porque eu se nutrir, eu falo isso, né? Eu ia numa nutricionista lá no Rio de Janeiro, que a consulta dela era super cara, assim, era super famosa. E aí eu falava, gente, mas pra mim não é caro, porque o que eu gasto nessa consulta a cada 6 meses que eu vou nela, pra ter uma saúde, eu tô economizando de médico, plano de saúde, pra anos luz
de vida, Muito sabe? legal essa sua consciência, porque não só, tipo, é muito engraçado. Eu ouvi esses dias, foi uma médica amiga minha, ela tava falando isso, eu achei muito providencial, porque ela disse, tá, você vem aqui fazer, você se cuida, eu me previno, eu venho, todo ano eu vou fazer check-up pra prevenir doença, eu vou fazer exame pra prevenir doença. Só que exame é diagnóstico cedo, é um diagnóstico precoce, não é uma prevenção. O que você está fazendo para prevenir? Tipo, gente, você fazer um exame, só vai lá, este é o seu diagnóstico. Você pode ter a sorte de descobrir antes e ter uma chance mais fácil de você, né, se salvar. Mas é diferente Quando de uma prevenção, né? E quando a gente pensa em energia, então, a gente já entende que, na verdade, quando vira doença, já perdeu um pouco, né? Já passou do emocional, já passou do nutricional, já chegou ali como uma doença. Porque elas Muito começam nos legal nossos outros corpos, isso, né? vem descendo. E aí quando chega no físico é porque já tá muito Já deu ruim, agravado. né? Por isso que eu falo, qualquer estresse, qualquer emoção ali que já está se manifestando, eu já paro e já busco um profissional, né? Eu tenho meus médicos lá integrativos, tenho a nutricionista que eu tinha no Rio de Janeiro, agora eu tô sem, mas eu tô sempre focado em qualquer sinalização do meu corpo, já ver que não vou deixar chegar no físico, né? Porque acho que cada vez mais faz parte dessa nossa nova consciência, né? Não chegar na doença, porque chegar na doença, você curar depois e aí você vai precisar curar todos os outros corpos também, não só o físico, né? Então isso é bem importante, assim, de a gente trazer essa consciência de que é muito mais do que simplesmente saber o que comer, saber o que não comer, né? É uma forma da gente estar se prevenindo, cuidando desse nosso veículo, para que a gente possa também conseguir suportar níveis de consciências mais elevados. A gente precisa de um corpo firme, saudável. O trabalho que a gente faz na Anabel de Energia, eu entendi isso, como a gente precisa. A gente estava até falando isso do homem, né? Porque o homem tem o corpo mais... Eu tenho 1,86 m, então nós somos como para-raios. Então, assim, meu corpo conduz muita energia, porque é um corpo alto, né? Não porque a energia que precisa correr, a gente tem que estar com esse corpo forte, saudável. Tudo isso faz diferença, né? O yoga que faz, a alimentação que faz... Tudo isso faz total diferença na energia que está correndo ali, né? E na nossa disposição, na nossa saúde. E eu sinto muita diferença nessa mudança de alimentação que eu tive. No processo, quando eu parei de comer carne, que eu também quero saber um pouco sobre o seu daqui a pouco. Quando eu mudei essa consciência do que eu estava me nutrindo. Né? Que eu me nutria de açúcar, muita massa, muita carne, comia muita carne, bebida alcoólica, eu tava sempre com preguiça. E eu comecei a perceber que eu ia viajar, quando eu viajava, depois do almoço, esquece pra mim, eu não queria conhecer, eu podia estar no lugar mais bonito do mundo, depois do almoço eu não quero fazer nada, eu não tinha energia pra nada. Eu lembro muito disso, assim, minha disposição era dormir até tarde, era muito preguiçoso. Porque o que acontece quando você come muito e quando você come coisas que exigem mais da sua energia para que possa ser digerida, que é o exemplo da carne, toda a sua energia do corpo vai para o intestino para ela ser digerida para o estômago, você recruta muitas células, né? Enfim, muitas enzimas digestivas para aquilo ali. Então, para o resto, você não consegue funcionar. Né? Então é muito interessante que quando a gente está num processo, por exemplo, quero ter uma conexão espiritual, quero tá mais conectado, enfim, você precisa estar com o corpo um pouco mais leve, porque quanto mais pesado você tá de comida, principalmente a questão da digestão, é muito legal as pessoas perceberem isso, né? Se tem um processo digestivo mais lento, isso tudo te traz mais pra terra, assim, né? Assim como a alimentação também ajuda a aterrar naqueles momentos que a gente tá muito aéreo, enfim, ela também às vezes te prende quando você precisa estar um pouco mais conectado, né? E o intestino é mega importante, né? Super importante. O cérebro aí, graças a Deus tá virando moda isso, né? As pessoas estão falando muito porque onde a gente tem a maior população de bactérias. Eu sempre brinco, eu não sei se as bactérias têm a gente ou a gente tem bactérias de tantas bactérias que a gente tem. E ali no intestino grosso, cólon principalmente, a gente tem muita bactéria. E a gente sempre vai ter bactéria que é
enfim, patogênica, que vai fazer mal, digamos assim, quanto bactérias que são boas, que agem como se fossem células do nosso sistema imune. E as más, né? Isso. E dependendo quem tu tá alimentando, tá crescendo dentro de você. E aí a gente tem até, enfim, eu tenho pacientes que são loucas por doce, falam, meu, isso é muito forte, tipo, meu, é mais forte do que eu, enfim. E às vezes é o tipo de bactéria que você tá cultivando no seu organismo que tá pedindo por aquele tipo de alimento. Eu tô fazendo renúncia de doce, cara. Sério? Tô uns dias sem doce. Porque assim, eu nunca fui do doce. E o doce, ele te vicia, né? Impressionante. E aí eu tô morando com meus pais, e lá é comum, e meus pais moram numa fazenda e cada irmão tem uma casa uma do lado da outra. Uhum. Então eu falo que é tipo uma colônia de férias. Sim. Tá as tias todas aposentadas, e aí você vai passando na casa de um, é bolinho e cafezinho na casa da outra, bolinho e cafezinho na casa da outra. E, meu, o açúcar e o café, ele te vicia de uma forma que você não percebe. Então era um hábito que eu não tinha. E quando eu percebi, porque aí você fala, é só um bolinho e um cafezinho. Aí no dia seguinte é só um bolinho e um cafezinho. Aí quando eu vi, cara, eu não comia doce, tava voltando a comer. Aí eu falei, não, eu preciso ficar um período sem, né? Não que eu vá ser radical, mas eu preciso desse período sem nada pra voltar pro equilíbrio. E faz super sentido, você vai ver que vai funcionar, porque as nossas papilas gustativas, elas se renovam, acho que a cada 15 dias, não quero falar errado, mas é por aí. Tá. Então você dando essa limpeza pra suas papilas gustativas não vão estar pedindo o sabor doce tanto. Então, e a mesma coisa quando você começa a comer doce, você quer mais, porque também tem muitas coisas influenciando. Olha, faz muito sentido, porque aí eu até lá na Bel comi doce, óbvio, a Bel faz uns docinhos gostosos com pouco açúcar, né? Uhum. E na estrada eu comi um também em São Paulo, cheguei em São Paulo, não tinha, só tinha um Starbucks no meu caminho, eu precisava comer, e eu pedi um frappuccino de chai, né? Meio indiano. Eu falei, deve ter uma vibe ali, não deve ter tanto açúcar. Mas, xarope. É o chai do Starbucks. A última coisa tinha um Mas traços triste, de né? chai. Você vai pensando num negócio aí, não, tipo, eu viajei, você cara. Eu falei, experimenta. Starbucks, eu tava com tanta fome. Aí eu fiquei 1 hora na fila, chegou a hora de pedir, eu falei, não tô tomando café, não tô comendo açúcar no Starbucks. Você teve uma boa intenção no lugar errado. Eu falei, não vou sair em outro lugar, cara. Eu vou ter que achar alguma coisa aqui nesse cardápio, que não seja café, açúcar e nem leite. Leite eu já tomo muito pouco, raramente. Mas aí eu pedi esse frappuccino de chai. Meu, vê aquele gosto doce aqui, ó. É gostoso, mas eu tava sem comer açúcar. O corpo desacostuma totalmente, cara. Eu falei, nossa, é isso então, porque... Um xarope concentrado ali, né? É mega doce. Então é bem importante a gente entender sobre essas coisas, assim, né? Você tem algumas dicas pra gente cuidar do intestino, alguma coisa assim, pra quem tá assistindo? Eu sei que é muito pessoal, né? Mas eu acho que no geral, as pessoas estão começando a ter essa consciência que o intestino é o segundo cérebro. E energeticamente eu entendo muito como o intestino, a eliminação, né? A nossa capacidade de separar o que é bom do que é ruim e a nossa capacidade de deixar ir. No trabalho de cura quântica da Bel, a gente trabalha muito a escassez relacionada com o intestino, né? Que tem muito a ver quando a gente quer segurar as coisas, a gente fica com o intestino preso, de não deixar ir, de não soltar. E de quando a gente tem o intestino muito solto também, de acabar soltando tudo e gerar as pessoas ansiosas, geralmente, né? Tudo isso está relacionado com o nosso sistema, né? A nossa capacidade de digerir as informações que a gente tem, né? Então, assim, tipo, como que eu tô sabendo lidar e digerir com isso? Bem legal você trazer. Bom, né? Foi uma chave que virou também. Né? Mas é uma coisa que a gente tem que observar sempre. Eu sempre falo pra todo paciente que senta na minha frente, eu falo 2 coisas que pro resto da vida você vai ter que observar. Teu cocô e teu xixi, não tem como fugir, entendeu? Eles estão te dando sinais. Tem que desmistificar, né? E tipo, gente, cocô é pra você fazer todo dia. Você come todo dia? Tem que eliminar todo dia. Ele tem que sair tipo uma banana, inteiro, gostoso. Você não tem que ficar fazendo força, não tem que ficar sofrendo, sangrando. Não é a cada 5 dias, um dia. O cocô ele não pode ser em pedaço, porque senão fica pedaço ali também dentro e isso vira comida pra bactéria ruim. Então não é pra ser diarreia, aquela coisa que tipo, você não tá nem conseguindo absorver nada. Então é uma coisa que você tem que ficar de olho, eu sempre falo. Cocô nunca vai ter um cheiro bom, mas não é pra ser aquela coisa que tu dá descarga e fica infestado o banheiro. É muito interessante, eu acho que virou, quando eu parei de comer carne, e também nesse processo do despertar, né?
eu comecei a entender muito, parar de ter nojo, né? Sim. Do pum, do arroto, do cocô. Por que a gente tem tanto nojo e acha tão feio, né? Aham. Algo que né? Não tem que achar lindo também, nem Sim. exagerando, né? Mas a gente tem que honrar, porque é aquilo que não me serve mais. E é um sinal, tipo, é aí que tá, tipo, você vai fazer um cocô, tipo, tá super fedido. Uhum. Cara, isso é sinal que você tá alimentando bactéria ruim, entendeu? Então, o tipo, tal do eu tô cocô da com ressaca, gases. cara. A gente falava, quando eu bebia, a gente falava isso, Exato. o cocô de Red Bull, né? A cagada de Red Bull. Porque Sai de perto, é uma bomba. Foi na night, bebeu, aí você come, sei lá, aqui a gente fala, um podrão depois lá da balada. Cara, você fez o quê? Você alimentou suas bactérias ruins, outro dia elas estão bombando, entende? Então... E é impressionante, eu falo até brincando para as pessoas, mas é verdade. Depois que eu parei de comer carne, o meu cocô praticamente não tem cheiro e nem pum, cara. Quando eu tô numa alimentação muito boa, porque assim, eu sou quase vegano, nem leite e ovo. E quando eu não... Porque o ovo nem desce muito pra mim. E quando eu tô nessas alimentações, cara, não tem cheiro nada que sai de mim. Nem o suor tem cheiro. Não tomo medicamento, nem nada. Então você entende isso, como o corpo é perfeito quando a gente tá nesse processo, né? E aí quando eu já começo a comer mal, eu já começo a sentir um pouco mais cheiro. Daí eu falo, opa, tem que olhar que... Isso, exatamente. E às vezes, que... sabe, Renata, as pessoas, elas estão comendo alguma coisa que é saudável, mas que ela, especificamente, não tem uma boa digestão daquilo. Sei lá, vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, não digiro bem pimentão, nenhum tipo de pimentão. Então, assim, aquilo fica me voltando. Eu tenho certeza que várias pessoas muito particular isso, né? E às vezes, tipo assim, comi, sei lá, enfim, qualquer coisa. Putz, já vi que meu cocô mudou, já vi que o B não caiu bem, tá aqui gerando gases. O que eu tenho que olhar? Vou pesquisar, né? Porque o corpo, ele tá te dando esses sinais. Então, é bem legal. E aí você perguntou de dicas, né, pra gente cuidar do intestino. Então, vamos pensar assim, você quer alimentar, lá você sempre vai ter bactérias. A gente sempre quer ter mais bactéria gram-positiva do que gram-negativa, que são as patogênicas. Então, a gente precisa alimentar essas bactérias boas. Lembrando, você não se alimenta você e suas bactérias. Exatamente, total. Você pensa assim, nossa... O que eu vou dar pra elas comer? Eu vou dar pra turma comer. Então toda vez que você abre, tipo, sei lá, um pacote de bolacha recheada, totalmente, quem que eu tô, né? Se não é aquele funguinho, se não é aquela bactéria ruim. Olha que legal pensar nisso. Eu vou alimentar a turma do bem, vou alimentar a turma do mal. Exato. Vocês vão lembrar disso quando estiverem comendo besteira. Então, assim, a gente precisa de comidas que têm um potencial pré-biótico, que são pré-bióticos, o que significa pré-bióticos? Comida para bactéria boa, basicamente. Principalmente os crus, tá? Frutas, verduras, vegetais, uma alimentação completamente natureba. Isso, a maioria das frutas, vegetais, verduras tem muitas fibras pré-bióticas que fazem com que as nossas... Salada também? Total. Vamos comer salada. Comer bastante salada e tem que tomar bastante água. Muita água pra que a gente possa... não só... porque a gente tem muitas fibras que são hidrossolúveis, né? Então a gente precisa, porque senão se não tem água, elas vão ficar paradas ali. Aproveitar aqui e hipnotizar todo mundo. Exatamente, coloca E eu tava falando, eu tomo muita água, porque também do ponto de vista energético, o nosso corpo é condutor, né? E a água é condutora de energia. Olha que legal. Quanto mais hidratado tá o nosso corpo, maior a nossa capacidade de expandir, né? De ter mais energia correndo no corpo. Completamente. A água, nossa, ela é tão importante, eu falo para as pessoas, e é muito legal o quanto a água muda a vida das pessoas. Eu falo para paciente meu, se tu não fizer nada do que eu tô te passando, mas tu voltar aqui pra, né, em consulta e falar assim, mas a água eu caprichei, você vai ver o tanto de mudança e o quanto eu vou estar feliz, só pela água. Muitas pessoas acabam comendo, achando que estão com fome, na verdade é sede, porque no nosso cérebro, onde nos avisa que tá com sinal de fome e sede, é muito pertinho do outro. Que interessante, isso é muito real, né? Total. Muitas vezes você bebe água, a fome passa. Total. E as pessoas também têm sintomas que elas são... Você tá falando, eu tô aqui, ó, que nem um louco, desesperado, tipo, pensando quanto eu já tomei de água hoje que eu tava dirigindo. Aproveita e vai tomando, né? As pessoas, tipo, confundem muito os sintomas de desidratação com sintomas comuns do dia a dia. Esse é o grande problema. A gente não tem que tomar água só quando a gente tá desidratado. Mas alguns sintomas já começam a vir bem de leve antes de você desidratar.
que é dor de cabeça, irritação, coloração do xixi mais amarelada. Então uma boa dica é, você acorda de manhã, óbvio, seu xixi vai estar mais amarelado porque você não tomou água, você não foi ao banheiro, enfim. Ao longo do dia, o teu xixi vai ter que ir clareando, porque você vai estar se hidratando. E a minha meta com os meus pacientes é a gente chegar no final do dia e o xixi tá transparente, que tu não precisa nem dar descarga. Aí você sabe que você... O médico falou isso pra mim uma vez, você bebe água? Eu falei, bebo. Dele, que cor é seu xixi? Eu, amarelo. Ele falou assim, não, só o primeiro do dia tem que ser amarelo, os outros todos brancos. Ao longo do dia tu tem que ir hidratando. Enfim, até pra ajudar, enfim, os seus rins, enfim, né? Nossa, é muito legal, muito rico mesmo da gente medir, porque quando... Ele falou isso pra mim, foi uma virada, assim. E é algo tão simples, né, Renato? Tão simples, mas é que assim, é o que eu mais falo em consulta, é o que mais muda a vida das pessoas, sabe? Tomar água. Então, água pro intestino, se não tiver água, não tem intestino que funcione. Número 1. Exatamente. Questão emocional, obviamente, né? Mental, tá muito relacionada com o nosso intestino. Então, emoções que a gente prende, coisas que a gente não quer deixar ir. Não tem como a gente não falar disso, sabe? Tem muito a ver. Então, você tem que estar... o estresse, né? Isso pode... como você falou, as pessoas às vezes muito nervosas soltam muito intestino. Então, isso porque a gente tem também... neurotransmissores no nosso intestino, até a questão de, eu falo, não tem como a pessoa ser feliz se ela não vai ao banheiro, porque... Dopamina e serotonina são ali, né? A exatamente. Felicidade. Isso é muito real, cara, eu fico reparando, tipo, quando eu saio, tem hora que eu acho que é psicológico, mas não é, cara, quando você sai do banheiro, tipo, você tá leve, você toma um banho, feliz. Nossa, é outra pessoa, cara, e o termo enfesado nasceu daí, né? Total. De fezes, exatamente. E nossa, como isso é real, assim, né? Porque tudo é energético também, igual na casa, né? Meu trabalho de cura de ambientes é assim, eu falo pra pessoa, casa suja é suja fisicamente e energeticamente. Total. Você precisa eliminar a energia. Limpeza física é limpeza energética. É assim com o corpo também, né? Você tá acumulando ali energias que você não precisa mais. Exatamente. Então não, precisa eliminar. E todas as formas de eliminação são bem-vindas e a gente não tem que tratar como nojo, realmente. E assim, agora, tipo, pra falar, né, dicas pro intestino. Eu gosto muito o abacate. O abacate é assim, gente, a gente brinca, sabe? Não sabe que dá pra paciente, dá abacate, porque abacate tem tudo, é maravilhoso. Olha. O abacate é super legal. O guacamole é bom. É bem legal, tá, bem legal. Se a pessoa digere bem a cebola roxa, porque a cebola roxa também é um alimento que às vezes não é só fazer sem. É melhor, a cebola roxa é melhor que a branca ou não? Na verdade, ela tem uma digestibilidade um pouco mais difícil para algumas pessoas. Para algumas pessoas, tá? Não para todas, mas para algumas pessoas. É só fazer mudar pra sem. branca, então. Oi? É melhor mudar pra branca? É que cebola crua é uma digestão meio difícil. Nenhuma delas. De repente dá uma refogadinha Nunca ou faz fiz guacamole sem cebola, mas faz sentido, porque às vezes eu que como a guacamole roxa- no café da manhã. Aí, tipo. Não, super dá. Não tem mas às problema. vezes sem cebola é até bom, né? Porque você começa o dia com aquele Total. bafo. O que acontece? A cebola roxa crua, ela vai ter uma digestibilidade melhor. Mas quem não tolera cebola crua, nem a roxa vai tolerar, entendeu? A gente tem uma batata aqui que chama batata yacon. Não sei se você já ouviu falar. Ela parece uma pera. Eu acho que Pesquisem, ela é excelente. Tem isso em São Paulo? E batata yacon? Conhece? Porque assim, no Rio de Janeiro tem a batata baroa, tem outro nome em São Paulo. A salsa. Tem vários nomes. Não, aqui. mas essa yacon ela é diferente. Você pode comer crua, assim, e ela é rica em inulina, que é uma fibra prebiótica que super ajuda o intestino e tudo mais. Então é bem legal, assim. E principalmente os crus, né? Comer, tipo, cenoura, enfim, é tudo bem. Cara, eu vou comprar isso aí. Bem legal. Louco. Suco verde não pode Eu faltar. sou louco do intestino, cara. Eu falo para meus amigos, tipo assim, tudo que quer melhorar o intestino, eu já quero tudo. Suco verde, faz um Eu já suco quero, verde. tipo, já entendo que o meu intestino é o segundo cérebro, já fico desesperado. Anota essa receita, então. Você vai fazer suco verde com 2 folhas de couve. Gengibre é maravilhoso pra intestino, tá? Ajuda na gases. Eu faço esse que você postou. Eu faço aquele que você postou. Com a banana verde? Não, com banana verde não. Então, é que esse super pra intestino. Aí você vai escolher uma fruta que ela ajuda na digestão, uma fruta digestiva, que é ou melão, ou mamão, ou abacaxi.
tá? Porque eles... Abacaxi também é bom? Abacaxi tem E bromelina o que mamão ajuda. também, né? O mamão tem papaina, é maravilhoso. Qualquer um deles, você pode escolher, coloca ali. E aí você vai fazer o quê? Você vai na feira e vai comprar banana verde, tá? Banana tá verde antes dela ficar madura. E aí você vai fazer o quê? Você vai lavar ela, que se for orgânica, pode ser com casca, se não descasca. E crua mesmo, você vai cortar ela em rodelas. Se for orgânica, posso botar com casca? Lava bem a casca, tem né? banana lá na minha fazenda. Ah, então. Verde ainda. Então, lava bem, né? E corta ela com a casca mesmo e você vai congelar. Por quê? Se você não congelar, ela vai amadurecer. E aí coloca sempre 2 rodelas no seu suco. 2 rodelas com a casca. Com a casca. Sabe, já ouviu falar dos benefícios da biomassa de banana verde? Já. Foi muito falado para Muito intestino. falado. Só que o que foi visto recentemente? Quando você faz a biomassa, ela é aquecida e a gente perde muitas fibras no processo de aquecimento. Então é mais interessante você usar ela crua. Mas crua não tem, né? Daí a gente bate no suco verde. Ah, e aí bota limão. Limão pode botar, pôr também. porque o Limão também deixa o ajuda na gosto bom. digestão. Limão, Mas ela não gengibre. tem gosto, essa banana. Ainda mais se você vai pôr Tô um preocupado mamão. então eu tô preocupado com o abacaxi. gosto, mas aí você bota. Não, eu vai faço embora. couve, gengibre, cúrcuma, limão e às vezes maçã. Maçã é ótimo pra fígado, vesícula biliar também. E Ótimo. às vezes colocam um abacaxi. Eu não sabia que o abacaxi era bom para intestino. Maravilhoso. Até os meus pacientes que comem carne, eu sempre recomendo comer o carne vermelha de sobremesa, uma rodela de abacaxi, porque ajuda na tua digestão da carne, né? Pós-refeição? Como se fosse uma sobremesa. Olha, eu tô Ou- sem sobremesa, que eu tô sem doce. Então, ou botar uma abacaxi. rodela de abacaxi com Com canela. canela. Show, né? Canela é bom pro dia, né? Pra dar uma energia também. Canela é maravilhoso. Nossa, eu adoro canela, principalmente pra regular a saúde feminina. É Gente, super muitas legal. dicas boas, olha. E o suco verde é melhor em jejum de manhã? Eu gosto, tá? Porque é um momento que teu corpo tá sem nada. E eu sempre falo pros meus pacientes, Tata, quer melhorar teu intestino? Nada melhor do que você colocar um monte de fibra prebiótica com água junto. Então, eu adoro acordar o intestino dessa forma, assim. Claro, sempre água, na verdade, né? Um copo d'água é legal. Temperatura ambiente também, não ser uma água gelada. E sucão verde de manhã, adoro. Mas assim, não deu de manhã, não tem problema. Vai à tarde, vai a hora que dá. Super sempre ajuda bom, o né? intestino, super ajuda. Olha. É bem legal. Adoro, eu pego na horta, cara, lá no Fresquinho. fresquinho. E aí o tem gosto outra fica coisa, delicioso. né? Quanto mais fresco, mais vida vai ter. Porque acontece, né? Quando você compra, por exemplo, quando você colhe lá a couve da sua horta, você acabou de arrancar ela do pé. Ela acabou de começar o processo de decomposição dela. Então, assim, ela tá cheia de vida, cheia de prana, Cheio de vitamina, nutrientes, nutriente bombando. Quando você compra na feira, já tá um tempo que ela foi tirada do pé. Quando você compra no mercado, faz mais tempo ainda. Quando você compra, sei lá, tipo couve é difícil, mas finge que é um morango. Uma bolacha recheada sabor morango. Qual a energia do morango que tá ali? Tipo, né? Ou Vibracional, congelado, de toda... quem compra morango congelado, esses frutos congelados. tipo, ainda vai ter, Aham. sabe? Mas assim, qual a carga, tipo, de informação de vida que aquele alimento vai ter pra te trazer, né? Porque uma das formas, até, tipo, o tratamento de depressão é quanto o alimento mais vivo, mais, né? Mais fresco, E a mais gente com aquela consegue sentir isso vitalidade. pelo gosto também, né? Também, Porque também. as coisas da sabor. horta da minha mãe, o gosto é diferente, cara, porque é tão fresco aquilo, você tira na hora de comer, não é o mesmo gosto, né? Exatamente. Porque acho que o corpo já diz, né, como tá bom. Sim, com certeza. É outro sabor, né? Outro sabor, você sente essa Importante diferença. isso. O que mais, Os Bá, que a gente orgânicos tem? também, né? Tem mais dicas pra Tem muitas intestino? dicas, vamos pensar. Intestino a gente também consegue, dependendo de como é que tá o intestino da pessoa, que daí, né, depende do que tá rolando ali. Mas tem muita suplementação legal, às vezes é interessante a gente entrar com um E probiótico. essas dicas é tanto pra quem tem solto ou preso? Porque Então, não, isso é mais pra quem tem preso, né? Quando a pessoa tá com, tipo, eu tô com problema de diarreia, enfim, aí, tipo, é o contrário. Não come fibra, tá? Tipo, tem que segurar um pouco a fibra, tudo mais abrandado, ou seja, menos cru, né? Tudo mais cozidinho, amornado, enfim.
Aí a banana verde é uma coisa legal pra você comer, tipo amassadinha, assim, com um pouquinho de... Aí sim. A banana verde, tipo, Não, meio não verde. tão, não É tão quando ela tá mais amarelada. durinha. Isso. Pra quem tem o intestino solto, isso. Isso. Olha. Uma coisa pra quem tem intestino solto, pouca gente sabe, o chá de camomila é legal. E até quem tem o intestino muito preso não pode abusar muito do chá de camomila, porque ele tem Olha. propriedades que ajudam aí a dar Não sabia. uma segurada. É bem legal. Então, só que assim, tem que olhar a base, né? Tipo, porque aí a gente vai tá, tô segurando nesse momento, mas no fundo, por que isso tá acontecendo? Aí tem que investigar, né? Por que que isso tá acontecendo, né? Então, aí tem que ir um pouco mais trabalhar profundo. todas as áreas, né? Exatamente. Eu Na tenho- raiz. Eu tenho uma linha de perfumes, né, a gente tem 8 blends de óleos essenciais. Aí tem pra foco, energizante, pra dormir, pra sono. E assim, cara, o efeito deles é surreal. Tem gente que parou de tomar remédio de tarja preta pra dormir por causa de um perfume totalmente natural com Uau. óleos essenciais. Mas eu falo, mas não é o perfume que vai te salvar também, né? Ele vai te Sim, ajudar, pelo amor de Deus. exatamente. Funciona bem, mas não adianta, você não tem um sono bom, você não tá comendo bem, você não... Não tá num relacionamento legal, às vezes, tipo, putz, Não bota não entrega a sua cura no meu no perfume. perfume, ele exatamente. é quase milagroso, mas Exatamente. não abusa. Mas sabe que eu fiquei curiosa pra saber como é que foi o seu processo em parar de comer carne, que você começou a falar? Ah, é legal falar, né? Cara, foi muito natural, porque assim, eu comia bastante carne, eu nunca passou pela minha cabeça, eu já tava num processo do despertar, eu já meditava, eu já tava refletindo sobre isso, mas eu tinha muito forte essa crença de, meu Deus, se eu não comer carne, eu vou comer o quê? Sim. Né? E o que as pessoas comem? Tipo, não tem como, é engraçado, né? Era como se não ia ter opções, eu ia ficar magro, porque eu sempre tive tendência a emagrecer, então isso sempre foi um trauma pra mim, de eu comer pouco, ficar muito magrelo, ou parar de malhar, ficar muito magrelo, então eu falei, se eu parar de comer carne, isso vai ser muito difícil pra mim. E quando eu conheci a Noemi, né, foi um divisor de águas. Eu acho que eu tive uma compreensão muito grande de que aquilo não me nutria. Quando eu entendi que aquilo me fazia perder energia, fez total sentido. O meu intestino funcionava mal, eu era muito preguiçoso. E aí, né, quando a gente recebe a primeira iniciação de Reiki, a gente fica 21 dias sem comer carne. E eu sobrevivi a esses 21 dias sem carne e sem álcool na época, né? Porque eu bebia muito, mas o álcool já era um desejo muito grande meu de parar de beber, porque eu já via que não estava legal isso pra mim. Mas a carne, eu não tinha esse desejo. E foi muito natural, porque eu fiquei esses dias, e no dia que eu podia voltar, eu não queria voltar. Ai, que interessante. Eu falei, cara, eu comi aquilo, eu falei, nossa, eu não quero. Eu não tive vontade. Eu falei, E você chegou a comer depois ou nem chegou? Eu não sou radical. Assim, hoje, se tiver... Assim, a carne e o frango é uma coisa que não desce muito pra mim. Por causa... O peixe, o camarão, assim, às vezes eu consigo comer. Sabe? Se eu tiver num almoço família. Se eu tiver na casa de alguém e só tiver isso, por exemplo, farofa com bacon. Ok, é um pedacinho tranquilo. Mas se é um negócio que eu sinto gosto, assim, eu já não... Mas é muito raramente, assim, porque tem que me adaptar. E eu viajo muito, né? Eu tô o tempo todo viajando. Eu tô o tempo todo na estrada, cara. Tem hora que eu falo, não aguento mais empada de palmito, cara. Porque tudo que tem pra eu comer... Tem que começar a andar com essa lancheirinha. Fato, eu tenho uma lancheirinha, mas eu esqueci na casa da minha amiga de São Paulo, eu esqueço, cara. Eu ando com a lancheirinha e às vezes esqueço ela por aí. Mas a minha ideia é essa, porque, é empada de palmito, empada de palmito. Aí esses dias, vindo aqui pra Floripa de carro, 12 horas de estrada. E a gente parou num negócio, não tinha, cara. Eu comi um roladinho de presunto e queijo, mas daí você começa a comer o presunto, chega uma hora que eu arranco e meu corpo não quer mais, sabe? Não faz sentido, né? Não é uma aversão, mas é uma coisa que... entendo. Acho que só quem viveu entende, né? O seu consciente entendeu que aquilo não é nutrição, né? Mas não tem como pôr em palavras, porque é o teu inconsciente falando. Né? Eu acho que veio de uma compreensão muito profunda. E eu trabalho com natureza, né? Geobiologia é a cura da volta para a natureza. Então, é a cura da sua relação com a terra.
Então você entende que a terra, ela veio para nutrir a gente. É tão lindo isso, É sério. muito lindo, É cara. muito lindo muito quando a gente profundo. começa a relacionar, tipo, a natureza com a alimentação e a nossa nutrição. Sabe? Tipo, ciclo circadiano, tipo, os nossos hormônios estão, tipo, totalmente em sincronia com a luz solar, com, tipo, é muito legal isso. E a gente começa a observar as cores, os alimentos, as frutas. Total. E o que acontece quando a gente vira essa chave, comigo pelo menos foi assim, é que eu tinha muito mais opção de comida no mundo do vegetariano do que no mundo da carne. E parece que abre um leque, assim, né? Depois que a gente passa por essa adaptação. Porque, na verdade, é tudo costume, né? Na Índia, quando eu fui pra Índia, eu comia carne. Eu lembro que os cardápios lá são opostos. São 20 opções vegetarianas e uma opção de carne e uma opção de frango. É o que a gente vive aqui. Sim. Então, tipo, existe opções. É a gente, é a nossa sociedade que não tá adaptada. Total. E aí eu comecei a passar a cozinhar e me conectar com o alimento. Eu entendia que, cara... Isso é muito legal. Eu juro, quando eu cozinho cogumelo, cara, eu fico enfeitiçado. Eu fico olhando e falo, meu... Que são mágicos, parece que eu total, usei, é muito né? mágico pra mim. Parece que eu usei uma droga. Cara, meu irmão fala, você tá comendo cogumelo, você tá ficando muito louco. Total. Porque, meu, você olha pra perfeição daquilo e você compreende o ciclo da natureza, que purifica seu ar, que traz a cura. Eu sou aromaterapeuta também, vendo óleo essencial, então, tipo, o cheiro, cada óleo essencial, ele nasce na região certa, né? O óleo de copaíba é um óleo muito bom para ansiedade e é uma árvore natural da Amazônia, do país que é o país mais ansioso do planeta. Então essa árvore nasceu aqui porque as pessoas são mais ansiosas aqui. Né? O óleo de gerânio que vem do Egito, que é um lugar que tinham questões com a pele por causa da mumificação. Uau. Então a planta gerânio veio de lá porque eles precisavam da cura da pele. Então você entende... Você começa a ter um outro olhar, a né? sabedoria da natureza, Exatamente. que ela veio para nutrir a gente. Você jamais imagina que um animal que precisa, que é o que vai me nutrir, né? Ou tipo, cara, tu tá ali cozinhando, como você falou, você pegou ali da natureza. Aí você vai abrir um pacote, tipo, aí, ó, nessa conversa, qual o sentido? Né? Tipo, claro, aí a gente tá falando do que é o ideal, do que é o legal, do que a gente quer passar. Do que é o natural, né? Não que seja, não que eu não caia do pacote de como uma tranqueira. Exatamente, porque assim, por quê? Porque a alimentação tá muito relacionada às nossas emoções, à nossa infância, ao nosso social. A alimentação, ela é um prazer, sempre vai ser um prazer. Esses alimentos palatáveis são super, trazem muito prazer, um prazer muito rápido, instantâneo. Então assim, tem muita coisa envolvida, né? Comida é muita bengala também, muito, é fuga, é preenchimento, ixi, é muita coisa. Então, mas é muito legal quando a gente vira essa chave de olhar o alimento dessa forma. E a gente realmente se conecta. E eu entendi hoje a cozinhar pra mim, e as pessoas acham que eu cozinho mega bem. Eu não cozinho nada, tipo, eu nunca fui bom de cozinha, mas eu tenho uma conexão, eu chamo de intuitive cooking, porque eu não sei receita nenhuma, a galera fica louca pra mim. Esses dias eu tava debatendo lá sobre colocar vinho no risoto. Falei, gente, eu nunca botei vinho no risoto e todo mundo ama meu risoto. Porque eu não uso regra, eu me conecto muito, eu entendo aquilo muito como sagrado, como que eu vou colocar dentro de mim. E o resultado e eu vou criando novas comidas, né? Tipo, eu mudo uma coisa ali, é o que tem em casa hoje. E você vai se conectando, né? Que eu falava que eu não sou uma pessoa artística, eu queria ser muito artística, eu não sou nada de arte. Aí quem falou isso foi a Tassi. Ela falou assim, como que você não é artística, Bárbara? Na cozinha você faz o quê? As receitas que você faz, eu falei, gente, e quem não segue a Bárbara, siga, porque tem várias receitas que eu amo. E a cozinha é uma arte. E a narração do Caio, vamos convidar, a narração de milhões. Ele faz muito mais sucesso que eu, muito mais sucesso que eu. Cara, a narração dele de milhões, total. Trazer ele mais eu fiz aquele tofu só pela narração dele, cara. Eu assisti umas 4 vezes, eu falei, meu, genial, você até decora a receita. Então. Ele arrasou. Eu tenho que trazer ele mais. E é muito bom ter receitas assim. Eu às vezes arranho alguma coisa porque as pessoas me pedem muito. Claro. Me ajuda, porque elas estão tentando diminuir o consumo de carne, mas ainda tem muito pouca informação. Ainda tem muita crença de que você não vai ter proteína, você não vai ter B12, você vai ficar anorexia, você vai não sei o quê. Tem muito mito. Porque pensa assim, qual é o prato típico brasileiro? Arroz, feijão, uma salada e um bife. E um acompanhamento ali, às vezes, sei lá, uma batata. E um bife. Então, assim,
não tem como. As pessoas me dizem, eu penso primeiro na proteína e depois nos acompanhamentos. Na proteína animal, né? Então, quando tira isso, pensa desse prato, tirou, meu Deus, e agora? Porque realmente a carne, ela tem uma quantidade de proteína e de gordura que te traz uma saciedade muito importante. Então a pessoa tira, ela fica com fome, porque ela não repôs a quantidade energética e de lipídios ali. Então a gente tem que começar a olhar para esse prato diferente. Não é só eu tirar a carne, eu preciso aumentar, porque assim, a carne ela tem toda a proteína animal, eles têm todos os aminoácidos essenciais, ou seja, todas as proteínas que o nosso corpo não produz e a gente precisa comer. Então é muito fácil, fui lá na carne e já tenho todos que eu preciso. Só que o boi pegou essa proteína da onde, Da né? onde? Nossa, exatamente. Eis a questão, né? E aí, e também assim, aí as pessoas pensam, então eu sei que feijão tem bastante proteína, mas o feijão, ele tem todos os aminoácidos essenciais, exceto um, que é justamente o que o arroz tem. E o arroz tem todos, exceto o que o feijão tem. Por isso essa combinação é tão famosa entre os vegetarianos e veganos, porque tem realmente. Eu amo. Mas vamos lá, só aumentei arroz e feijão um pouquinho aqui. Ainda não vai ter toda a quantidade. Então você não tem que aumentar só arroz e feijão. Você tem que aumentar os legumes, você tem que aumentar a salada, porque todos os alimentos têm um pouquinho de proteína. Então você tem que aumentar tudo para que você se sinta saciado e para que você se sinta bem, né? Então, e outro erro que as pessoas acabam cometendo quando estão se tornando vegetarianas, né? Fazendo essa transição, é se entupir de leguminosas, de feijão, de grão de bico, de lentilha, e aí faz o quê? Fica estufado, cheio de pum, porque teu organismo não tá acostumado a digerir esse tipo de proteína. Não faz o demolho também, não faz o demolho para tirar os antinutrientes, que é o que estão causando isso. E querem substituir a carne por uma coisa só. E tem que ser tudo, né? Porque você vai encontrar proteína em tudo. É, muito legal. Eu lembro uma coisa que foi muito interessante pra mim, é que no começo, quando eu parei de comer carne, eu tinha isso, né? Dá 2 horas eu tô com fome. Só que isso foi muito rápido e eu percebi que, na verdade, o meu corpo vinha com uma bomba de energia para digerir aquela comida que ele estava acostumado a digerir a carne e não era mais tão pesado, ele precisava de menos energia. Total. E depois isso passou muito. E eu reparei que, assim, na academia eu parei de tomar pré-treino porque conseguia pegar muito mais peso. Porque meu corpo estava com mais energia, né? Mas isso foi depois do primeiro mês, então tudo tem que vencer, né? Eu passei por esses períodos. Muito pão e queijo, porque, não, meu Deus, o que eu vou comer? Comia muito pão e queijo, aí ficava estufado, meu Deus. Mas então isso não é. E aí a importância de você ter uma orientação nutricional, Fato. né? Porque aí que tá, tem duas coisas. Que é a pessoa para de comer carne, mas não tem uma boa alimentação. E aí, tipo, não vai melhorar a sua saúde, não vai melhorar seu intestino, não vai melhorar a sua energia. Porque assim, você tá se entupindo demais de um monte de coisa que também não é legal, né? Porque não, enfim. E outra coisa, a pessoa que, tipo, come, que foi o meu caso. Eu já comia super saudável quando veio o processo de parar de comer carne. Então aí eu não sofri tanto, tipo, com as pessoas me falando que eu podia, que eu não podia, e também de ficar pesquisando muito, porque eu já tava num processo que eu comia muito bem. Então, assim, não foi, tipo, eu não percebi tanta diferença também no meu corpo, porque eu sempre comi pouca carne. Mulher também tem essa coisa de não ter essa necessidade tão grande de comer carne, enfim. Eu já comia menos e eu já tinha uma alimentação muito saudável, então nem, tipo, reparei tanto, as pessoas não me encheram tanto, sabe que eu já era chata, sempre fui a chata mesmo. Mas ainda rola. Isso é uma coisa que eu falo. Você vai se tornar... você vai parar de comer carne, você tem que ter muito forte dentro de você o seu propósito. Porque hoje eu vejo muita gente, entra começou um processo espiritual, de autoconhecimento, enfim, eu vou parar de comer carne, mas por uma questão muito mental. Porque acha que aquilo vai te fazer... E às vezes não, sabe? Você tem que ter muita força de vontade, né? E assim, às vezes tu tá fazendo aquilo, não é porque você sente fazer aquilo, é porque alguém te diz. E aí assim, você vai estar meio que, tipo, ainda se... Porque você vai estar salivando por uma carne, você vai estar com vontade. E não é só a vontade. Você, sabe, você ainda quer aquilo. E aí você tá se privando por uma coisa que não é sua, que alguém colocou. Então tem que vir isso. Isso vai durar pouco tempo. Exato. Né? Na primeira oportunidade você vai voltar e Exato. E não vai virar, mais. Né? E é muito interessante quando a gente pensa em energia, né?
a carne ela vem com informação, né? Tudo é informação. Então ela vem com a informação do sofrimento, ela vem com a densidade, né? Se você olhar para a carne vermelha, você vê a densidade ali, é uma densidade diferente do peixe, por exemplo, né? Que é muito mais leve. E isso precisa muito ressoar com a energia do nosso corpo, né? Repara que quando a gente está com uma baixa energética, a gente tem vontade de comer doce, de comer hambúrguer, de comer besteira, quando a gente está embaixo. Né? Quem trabalha com terapia, faz cursos já, compreende, por exemplo, a gente voltou da Bel de Urubici. Eu não tenho vontade de botar um doce na boca. A sua vontade é comer o mais natural possível, porque a sua energia está muito sutil, o seu corpo pede coisa sutil, né? Exato. Isso para alimentos, conversas, pessoas, né? Você não consegue entrar num lugar lotado, porque a sua energia que é uma coisa que ressoa com aquilo. Então o alimento é muito isso, quando a gente já está mais estressado, cansado, hoje eu mereço, vou comer uma pizza. Né? Exatamente. Isso é muito legal da gente pensar, identificar, né? Quando a gente está pedindo essas coisas mais densas, peraí que eu perdi um pouco de energia, preciso voltar. Eu uso bastante isso como ferramenta, assim. Total. Pra me alinhar, né? Me entender também. Sim, com certeza. Então, a pessoa tem que estar muito certa do porquê. Porque podem ter várias causas, né? Pode ser religiosa, pode ser espiritual, pode ser por conta dos animais, enfim. Você tendo isso muito certo dentro de você, você não precisa nem convencer ninguém de que você não come. As pessoas vão te encher o saco, porque essa parte social é muito forte em quem para de comer carne. Incomoda muitas outras pessoas. E curioso, né? O que incomoda as pessoas na sua alimentação? Algo tem aí, né? Mas a alimentação é algo tipo, polêmico, sempre foi, assim, né? Enfim, e aí, né, se você tem isso muito forte dentro de você, vai ser mais fácil, fica mais fácil. E você tem alguma dica, então, pra gente repor proteína, principalmente para homens, né? Porque no universo dos homens, o maior medo dos homens é parar de comer carne e ficar magrelo. Eu acho que isso já é unânime, os homens já ficam totalmente aversivos. Sim. Só que tem um porém, né? Arnold Schwarzenegger é vegano. E tantos outros, muitos né? Atletas e tudo mais, né? Então o que acontece? Cai o mito. Se você tem uma alimentação extremamente equilibrada, balanceada, a gente agora tá falando de um atleta, de um Arnold Schwarzenegger, eles têm que ter aquilo ali muito bem calculado, enfim, pra acompanhar, né? Digamos assim, só com alimentação, enfim, eles conseguirem tudo aquilo de músculo e tudo mais. Mas assim, até quem come carne hoje em dia suplementa de vez em quando, porque assim, a pessoa come carne, mas por exemplo, às vezes ela não digere bem, enfim, tem muitas coisas envolvidas. Mas basicamente, ter uma boa alimentação, tipo assim, boa alimentação quero dizer assim, completa, tá? Principalmente em leguminosas e cereais, que são as fontes principais de proteína. Então, o que são leguminosas? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, cereais, o arroz. A lentilha é muito boa, né? Quinoa também. Quinoa é um pseudo-grão, é muito legal, é um grão ancestral, riquíssimo em proteína também, é maravilhosa. Boa pra um monte de coisa, inclusive pra intestino. A quinoa é maravilhosa. E a quinoa é super versátil, né? Faz salada, faz quinoa, hambúrguer, dá pra fazer muita coisa. Total, cara. Eu adoro. E também tem que deixar de molho, né? A quinoa. Assim como as oleaginosas. Quais? Que são castanha de caju, castanha do Pará, também nozes. Mas pra fazer receita. O ideal é que a gente sempre fizesse uma boa limpeza e deixassem elas de molho. Mas eu sei que é um pouco complicado, porque daí tem que secar, tem que ir pro forno e tudo mais, né? Mas seria o ideal. Inclusive, uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem é que o amendoim é uma leguminosa. O amendoim, ele é da família do feijão. Olha. E por isso que ele é um alimento bem difícil de digestão. Quem tem problema de intestino, eu não aconselho o consumo do amendoim. Ele vem contaminado, a maioria dos amendoins, com uma aflatoxina, que faz super mal pro nosso intestino. Olha, mesmo. Hoje eu reparo mesmo que o amendoim não cai muito legal. Mesmo aquele que você compra na granel e faz no forno. Mesmo aquele. E ele, assim... Aqueles que você compra de salgado de saquinho, então esquece, né? Tem algumas pastas e algumas marcas que vêm com selo DABCON que ele não tem aflatoxina. Mas mesmo assim, ele tá classificado ali como uns alimentos alergênicos, assim como ovo, camarão, que pode causar alergia caso você coma muito. O ovo também pra mim não rola. Então, já tem uma questão mais alérgica. Nossa, ali. Certeza. Pode... E eu gostaria, porque seria muito fácil pra mim comer ovo. A questão da proteína, que você fala. Que aí... Mas não, meu corpo não curte lactose. Então... Nem leite, nem ovo.
enfim. Meu corpo já sinaliza. É. Não era assim. Eu já Mas gostei. as oleaginosas têm proteínas também, as sementes têm bastante proteína, né? Pra quem? Quais sementes? Semente A de semente de girassol? abóbora, de girassol, é tudo quanto é semente Ah, você eu faço colocar. uma pasta de semente de girassol, cara. Nossa, fica mara, meu Deus. Ai, que delícia. Vou te mandar a receita. Ah, E é muito fácil. é só o girassol. triturar. É, eu bato com azeite, sal e limão. Ai, legal, nunca E fiz. às vezes eu Olha. coloco um leite de castanha. Aham, pra ficar mais cremosinho. É, eu mudo Legal. o tempero ali, boto uma páprica às O vezes. tahine é muito legal, porque é rico em cálcio. Eu uso O super. gergelim é muito rico em cálcio, muito, muito rico em cálcio. Bom, eu uso Assim bastante. como os vegetais verdes escuros, né? Outra coisa importante, ai meu Deus, é tanta coisa, né? Uhum. Mas os vegetais verdes escuros, eles são ricos em ferro. Outra questão é que falam muito vegetariano, anemia e tal. Porque acontece, a carne tem muito ferro. E ele, o ferro da carne é um ferro que se chama ferro M. Então ele não precisa ser ativado, a gente já consegue absorver. Agora o ferro que tem no vegetal, a gente precisa ativar ele. E a gente, que é o ferro não M. Então pra gente poder absorver ele melhor, a gente ativa ele com vitamina C, por exemplo. Então depois espremer um limão em cima dos vegetais, por exemplo, comer alguma coisa com vitamina C junto. E cuidar para não comer nenhuma fonte de cálcio, nenhuma fonte de cafeína, chocolate ali, Depois- junto para não, junto. para não prejudicar a absorção de ferro. Porque o ferro e o cálcio... O limão é bom, então, tipo, eu temperar com Sim, limão. sim, por causa da vitamina C, né? Ela oxida rápido, mas é legal, né? Tu ainda vai ter ali uma vitamina Eu C. tempero tudo com limão, salada, tudo que der, então. eu boto limão. Até se for suplementar, tem que suplementar vitamina C e ferro e vitamina C. Porque o cálcio e o ferro, eles competem pelo mesmo sítio de absorção no nosso corpo, então tem que cuidar, né? Principalmente mulher, que tem muita questão com ferro, né? Porque menstrua, então perde muito sangue e às vezes fica com ferro baixo. Então, tem muita coisa, assim, legal. Mas é possível, sim, você ter as quantidades necessárias para o seu organismo com alimentação saudável. Só que, sim, tem que ser bem equilibrada, assim como uma alimentação de quem come carne tem que ser super bem equilibrada, sabe? Eu lembro que eu tinha B12 baixo quando eu comia carne. E aí? Né? E nesse Não. documentário do... como chama? Dieta de Gladiadores, né? Uhum. Eles falam que, na verdade, a pesquisa mostrou que metade dos vegetarianos tem B12 baixa e metade dos pessoas que comem carne também tem B12 baixa. Então, porque tem o toda uma índice é questão exatamente o mesmo. Digestivo, a gente precisa de fator intrínseco, tá super bem funcionando, o intestino tá super bem funcionando pra B12 ser bem absorvida, então cai por terra, e essa coisa que tipo é só vegetariano, não tem B12, e você que tá se entupindo de carne, como é que tá a tua B12, né? Então, enfim, tem muita coisa legal, muito detalhezinho, tem como sim. Tem alguns suplementos que eu gosto também de estar suplementando pra vegetarianos, pra gente, porque às vezes, não deu pra comer tudo. Nem mesmo quem come carne, quem come super bem, eu como super bem, eu não consigo às vezes num dia ter tudo que eu preciso. Então de vez em quando eu também suplemento, enfim, é bem legal, assim, tem muitas dicas, muitas coisas legais. Tem uma forma mais natural de suplementar B12, tipo... Então, alga, essas coisas. só que é pouco, né? Se a pessoa tá com deficiência, mas pra manter. né? Mas pra manter, com certeza, Porque as algas, tudo que vem, eu fiquei tipo... 5 anos sem comer carne e eu fui suplementar B12 agora, mas mesmo assim ela nunca baixou da média dos exames. Ótimo. Eu só quis subir um pouco, mas eu Sim. nunca tive deficiência, cara. Isso é ótimo. Claro que dá, com certeza, através... Na verdade, é tudo que vem de origem mais animal. E aí as algas estão envolvidas nisso, assim, sabe? Só que é pouco, tá? Não vou dizer, vamos suplementar. Se você comer isso, você... Não sei, tem que fazer exame, né? Tem que fazer exame. Você tinha um bom estoque e você manteve. Maravilhoso. Daí o que eu fiz? Eu suplementei agora um período, cheguei num lugar legal e pretendo manter com alga. Sim, dá pra você manter com clorela também, espirulina, o próprio consumo das algas, enfim, né? É porque tem alguns outros alimentos de origem vegetal que tem B12, mas é pouquinho, sabe? Não é uma fonte específica, porque na verdade curioso, porque essa nunca caiu a minha B12. ela vem de uma bactéria. Por isso que o boi, as carnes têm, porque eles comem essa bactéria. E aí algumas folhas e tal, que não são bem lavadas e tal, vão ter mais ali, enfim, a B12. Mas, de forma geral,
melhor. Então não existe esse desespero pela B12. Não. Você precisa fazer exame e saber se tá com baixa de B12, independente se você come carne ou não. Exatamente. E suplementa facinho. Tipo, usa por um tempo, depois para, vai sempre monitorando e... Legal. E é tranquilo. O que mais que a gente tem, Bá, de dicas pra proteína? Porque a galera é louca da proteína, né? Eu acho legal até a gente falar antes essa história. A proteína é tudo isso, meu Deus, preciso de proteína. Porque a galera é um desespero, né? Como se o carboidrato fosse totalmente vilão. Será que é totalmente vilão? Cara, eu sou super do seu time, eu não sou nem um pouco radical, eu não gosto de vilanizar alimentos. Tipo, meu Deus, não mesmo. A proteína é sim maravilhosa, assim como o carboidrato, assim como as gorduras. A proteína ela é muito maravilhosa e muito importante porque com o passar do tempo a gente de fato vai perdendo muito e a nossa síntese vai diminuindo, a gente entra num processo mais catabólico. Então sim, é necessário a gente ficar de olho nisso. Tem todos esses alimentos do reino vegetal que a gente pode estar utilizando. Tem, se ainda for necessário, porque às vezes eu calculo teu peso, tua altura, e tu tem que comer muita comida para atingir a proteína. E aí tu não consegue por conta da tua capacidade digestiva, pela tua própria vontade de comer. Você não tem vontade de comer tanta comida, né? Então, tipo, você não consegue comer, às vezes, teu dia a dia, né? E aí o que a gente faz? Hoje a gente tem a proteína isolada da ervilha, do arroz, da amêndoa, enfim, proteínas vegetais. Tem a proteína do whey pra quem assim, tem muito estudo com whey. Nossa, eu tô tomando um whey vegano da Pura Vida. Meu Deus, já saí. Eu amo, é o meu preferido. Nossa. Olha nós fazendo propaganda. O meu preferido é o de açaí. Gente, Pura Vida. É o de açaí, juro. Comprei o de baunilha, não gostei muito. O de açaí é o melhor. Meu, eu sou apaixonado. Eu como com prazer de manhã. Creatina, pra quem quer ganhar massa muscular, é tipo assim, o melhor, é um aminoácido, tá? Que quem não come carne é interessante suplementar, sim, tá? Não tá aqui já. É maravilhoso, porque a creatina ela tem vários estudos pra ganho de massa muscular comprovados e outros benefícios. Tem um horário ideal antes do treino? Não, a creatina ela precisa ser tomada todos os dias, inclusive dias que você não treina. Porque é como se ela fosse, vou acumular, ela é acumulativa, não é tipo, vai agir agora. Eu acho que eu já comprei uma creatina que vem da beterraba, ou eu tô confundindo outra coisa? Acho que era não, a palatinose vem da beterraba, que é o carboidrato daí. Tá. A creatina, tu tem que consumir ela com algum carboidrato pra ela ser melhor absorvida a qualquer hora, mas todos os dias, por um período de tempo ali que você vai estipular, que é o nutricionista, enfim. E aí depois você dá uma pausinha, e depois você volta. É bem legal, porque ele tem um efeito como se ele trouxesse água pra dentro do teu músculo. Então você consegue ver aqueles músculos. É bem legal. Que legal. Inclusive pra quem às vezes quer ganhar massa muscular e come. E eu tenho que ter com carboidrato. Pode ser no café da manhã, por exemplo. Ela não tem gosto de nada, pozinho branco. Junto nesse shake. Super interessante. Olha. Eu adoro. A creatina é o meu preferido, com certeza, pra ganho de massa muscular. E pra tantas outras coisas, mas principalmente é bem legal. Se você sentir, se você sente que precisa, eu acho que é interessante. Quando eu quero ganhar massa muscular, inclusive agora eu tô tomando, faço ciclos dela, então eu uso por 6 semanas, tal, pauso um pouquinho, enfim. O teu rendimento melhora nos treinos, porque não adianta você querer comer um monte de proteína e não treinar. Eu já vi muita gente fazendo essas dietas loucas. Não pode carboidrato, não corta carboidrato, fica preguiçoso pra caramba. Não chato, energia, bravo. Só come açúcar e se enchendo de proteína e sem energia, né? Porque eu falei que a proteína ela é maravilhosa, né? Mas assim, não há por que você comer excesso dela. Você tem que comer a quantidade pra você. Porque senão aquele famoso caro, você não vai conseguir sintetizar. Eu não consigo digerir uma grande quantidade de proteína. Tem um limite diário, né? Então assim, não tem por que exagerar. Você não vai ficar mais forte porque você tá exagerando. Agora sim, o que eu recomendo? Você ter uma fonte de proteína em todas as refeições do seu dia. Então, no café da manhã, nos teus lanches, isso pra quem quer ganhar massa muscular. Na verdade, pra todo vegetariano e vegano é importante, porque aí é mais uma oportunidade de tu tá conseguindo colocar proteína, né? E hoje em dia a gente tem até macarrão de proteína, cara. Eu compro macarrão de proteína. Que é feito com Porque a questão era macarrão com molho vermelho não tem proteína, mas esse macarrão tem, cara. E você super pode, hoje em dia, tipo, fazer, sei lá, uma bolonhesa de lentilha, né? Tipo, colocar no macarrão.
Você vai fazer um hummus, poxa, é uma fonte proteica legal que tá chegando ali. super fácil. Tipo, no pãozinho de manhã, um hummus, um tofu mexido, né? Às vezes um shake mesmo que você vai fazer. Eu nunca tinha comido tofu mexido, cara. Comi agora, a primeira vez em Florianópolis. Tipo, como um ovo, assim. Aí eu perguntei pra Carol, amiga, como faz isso dela. Amiga, é só pegar Mas tem que temperar, porque, olha, o que tem de gente que desiste, que assim, não pode ver Então, a tofu minha questão porque foi foi comer isso. puro. Eu já errei muito no tofu. É. Tem dicas de tempero, já pegando pra mim aqui? Tem que temperar bem, assim, tipo... Eu temperei uma vez com pimenta do reino, sal, ficou bom. Gostou? Eu acho pouco. Gostei, mas talvez... Eu gosto de fazer ele marinado, sabe? Limão combina? Com limão. Amo limão, eu gosto dele às vezes no shoyu. Deixar um pouquinho no shoyu. Olha. Aí coloca vários temperos junto, tipo Lemon limão. pepper combina, Amo, páprica deve amo. combinar, dá um... Depende, tipo, o que tu quer, que tu vai fazer também, né? Se for, Aham. tipo, um mexido, talvez uma coisa mais tranquila pra de manhã. Eu gosto de fazer, tipo, nuggets de tofu. Cúrcuma, deixar ele amarelinho de repente. Super. Não, tem que Olha, ter. gente. No tofu mexido tem que ter uma Eu tô cúrcuma ali pra aprendendo dar um... muito nesse vídeo, cara, porque E junto com pimenta do reino pra absorver Porque melhor o a tofu tem curcumina. muito isso, que foi o que aconteceu comigo. Eu já comi ele sem tempero e você pega um bode, né? Você consegue fazer até, tipo, doce de leite com tofu vegano, né? Tipo, não é doce de leite, mas enfim, você vai bater o tofu, que é, tipo, molinho ali. Aí você vai colocar, tipo, um açúcar, algum leite vegetal e, tipo, ele vai ficar super com um gostinho, cremosidade. Delícia. Dá pra tu fazer, por exemplo, tofu, tipo, nuggets, aí você tempera ele, aí corta em quadradinhos e empana, tipo, na farinha de amêndoas, por exemplo, e coloca no forno. Fica muito o gostoso. air fryer também. Também. Cara, muito mas, gente, gostoso. já temos dicas até receita, Nossa, cara. me deu até fome. Esse vídeo também, esse Né? vídeo tá muito rico, cara. Nossa. Aham. Que mais que a gente tem, Bah? Eu acho que é isso, né? Sobre proteínas. O que mais você tem mitos, dúvidas de proteína? Não vai ficar doente, Vamos não vai trazer ficar mais fraco, dicas, porque eu acho que não o vai... que o povo mais pergunta meu Deus, qual a fonte de proteína? Eu gosto muito quinoa, lentilha. É diversificar, Diversificar. tá? Não comer só uma coisa, tipo, não vai comer, então é só quinoa. Mas assim, legal, vou fazer um shake. Então, por exemplo, beleza, vou bater um shake com a tua proteína lá, vegana. Aí uma banana, coloca uma colher de quinoa. Não sei, né? Não fiz tua conta, mas tipo, quinoa é super legal. Uma quinoa em flocos, bate ali pra mandar bala. Por quê? Porque vai ter a proteína, mas vai ter o carboidrato também. E tem um universo de proteína quando você entra nesse mundo, né? Sim. Porque aí você tem a quinoa, aí você tem a lentilha você tem a rosa, a outra, você tem o grão de bico. Eu sugiro começar pelos grãos de menorzinhos, porque a tua digestibilidade vai ser melhor. Tá. Então, tipo, já que tu vai começar, né? Tu começa pelos menores, sempre deixando de molho. Brócolis, abobrinha. Maravilhoso também. São Só bons que são legumes, tá? Então, assim, não vão ser uma super fonte de proteína, mas todos eles têm um pouquinho de proteína. Tá. Todos eles têm um pouquinho de proteína também. Ervilha, brócolis, quem mais? Ervilha, grão de bico, lentilha, feijão, todos os tipos. Arroz, trigo, centeio, cevada, a quinoa, que a gente falou também, a própria aveia. Arroz tem lentilha? Hã? Arroz? Você falou arroz? Proteína? Acabei de falar, aminoácidos essenciais. Não, você não pode ter feijão Gente, o arroz é tão demonizado, né? Tem todos os aminoácidos essenciais, exceto um que tem no feijão. Olha. Exatamente, super importante. A gente demoniza muitos alimentos, né? Então. Esses dias alguém falou pra mim sobre a tapioca, que a tapioca também... mas não adianta você trocar o pão pela tapioca, porque é carboidrato. Eu falei, pô, mas você tá falando... Vamos lá, qual que é a questão da tapioca? Ela se tornou muito famosa porque a gente... Porque ela não tem glúten, né? E aí as pessoas queriam trocar o pão que tem glúten pela tapioca que não tem glúten. Então, ela ganhou ali. E as pessoas só comiam tapioca. Só que acontece, ela tem muito carboidrato e ela é refinada também, então ela tem um alto índice glicêmico também. Só que depende com o que tu recheia a tua tapioca, você já consegue corrigir isso. Entende? Você já consegue colocar fibra, já baixa o índice Porque a glicêmico. tapioca é muito prática para substituir o pão, né? Total. Então, assim, não precisa demonizar, pra tudo tem uma solução, sabe? Tipo, você não vai comer 1 quilo de arroz, mas você pode sim comer 1 quilo. Você pode comer um arroz e ganhar massa magra e emagrecer. Você pode comer Ninguém fica pão gordo por causa do arroz. Não, gente. Vamos combinar nem por uma causa coisa. do pão, nem por nada, entende? Isso. Então... Muitos mitos, né? E tudo dá pra encaixar. E assim, qual que é a melhor dieta, né? Que você pergunta, melhor dieta pronta.
A melhor dieta que existe é aquela que se encaixa pra você, sabe? Então assim, por que eu vou tirar uma coisa que tu ama, a não ser que seja Coca-Cola, né? Mas assim, por que eu vou tirar uma coisa que você ama se a gente consegue encaixar e você ter aquilo ali e, tipo, te trazer uma balança legal, sabe? Porque não adianta fazer uma dieta perfeita, maravilhosa, e você não seguir, ou você seguir por 2 semanas e depois não dar continuidade, entende? Então, e tudo são fases. Você passou dessa fase, daqui a pouco você tá melhor, a gente vai evoluindo e por aí vai. Não adianta ser radical, não adianta... Ai não, então agora eu vou parar tudo, porque Esse nada na caminho vida. do radicalismo você sempre vai voltar. Porque você vai para um polo, vai na primeira deslize emocional que você tiver, você vai largar tudo e vai voltar, né? Exato. Eu sempre entendi isso, porque tudo é equilíbrio, né? Eu nunca fui radical com parar de comer carne, né? Como eu falei nunca mais eu como carne, nunca fiquei aversivo. Se eu preciso hoje, se eu vou na casa de alguém e a comida é essa, eu não vou fazer uma desfeita, não vou falar, não como. Não vou demonizar Porque isso. isso não é teu dia a dia, então realmente, né? E é uma coisa que tudo bem, as pessoas E comem. é pra você. Pra... E se você tá bem resolvido com isso... né? E as pessoas fazem, então não é o super errado, Exato. Né? É muito... E se as pessoas, nossa, mas é vegano e tá comendo carne, a primeira coisa que acontece, eu falo... Você sabe que é por isso que eu não falo que eu sou vegetariana, eu odeio rótulo. Porque aí assim, se você fala que você é vegetariana e um dia você tá com vontade de comer um peixe, mas você é vegetariana, meu Deus, ai, tá, ou se você fala assim, eu sou vegetariana, mas eu como peixe, ou então, às vezes eu como. Aí a pessoa vai te convidar pra ir na casa dela e vai fazer um peixe. Aí às vezes tu não quer comer. Pergunta, meu pai faz meu pai gosta de fazer churrasco para as pessoas. Né? Eu falo, pai, faz um peixe na churrasqueira que daí eu como. Porque o churrasco é difícil pra mim, mas se for necessário, eu como, vou comer pouco. Exato. Mas o peixe é bem mais leve, né? Ou então agora você falou assim, eu comi, sei lá, um enroladinho de presunto. Aí vai uma pessoa, não, mas o enroladinho ele come, vai fazer um monte, mas você não come. Então é melhor não se rotular, mantém na sua, você e se sabe. você tá querendo fazer a transição, não se rotule, não seja radical. Eu acho, eu vá sou por desse partes, caminho. né? Vai trilhando um caminho. E não deixe ninguém cuidar da sua alimentação, né? Exatamente. Isso tem que vir de uma verdade interna sua, uma vontade, né? E uma verdade. Nem para um lado, que nem assim pro você outro. vai conseguir se sustentar, né? E ter essa compreensão. Eu acho que essa reconexão com a natureza, para mim, foi o que fortaleceu muito. O entendimento de que quem me nutre é a natureza, é a mãe terra, não é nenhum animal. Então, isso me trouxe esse entendimento. E eu não precisei ser radical, nem preciso ser hoje, se eu quiser, eu tô livre nisso, mas isso... nutre mesmo, né? É que foi uma escolha, assim, é uma escolha de o que você prefere, né? E não uma escolha porque você vai ser melhor porque você não come carne ou porque você vai conseguir algo. É uma escolha que faz sentido pra você. Isso. E ponto. E é uma escolha saudável que faz sentido pra você. E a sua escolha é sua, não deixe ninguém entrar nisso, né? Tenha essa verdade interna. E acho que se eu tenho uma dica, né, do ponto de vista da geobiologia e da minha experiência com isso, durante o processo, se reconecte com a natureza, porque tudo é energia. Então eu lembro que no começo do processo eu encostava nas plantas, né? Os indianos eles comem com as mãos para ter o tato, para ter todos os sentidos. Ai, maravilhoso. Então cheirar as plantas, encostar as plantas, abraçar a árvore e ser julgado de louco, não tem problema, porque energeticamente você tá voltando para terra, você está dizendo para a terra, eu te aceito e me aceita também, me nutra. Então, isso que gerou essa conexão que eu tenho hoje com os alimentos e que as pessoas acham que eu cozinho mega bem, na verdade, não estudei como cozinhar. Total. Faz muito pouco tempo que eu cozinho. Sim, e nossa, a gente ainda tem que falar, a gente tem que fazer o meu podcast ainda, tá? Daqui a pouco já estamos cansados de falar. A gente já passou do tempo, mas meu Deus. O tempo não existe. Mas assim, é até aquela coisa do comer com o mindful eating, né? Comer com a consciência plena, que é uma forma de você meditar e você tá se conectando. E hoje é uma das coisas que eu falo pro meu paciente. É a coisa mais difícil que eu vou fazer pra você fazer. Mas vai ser a sua virada de chave. E não é que você vai fazer hoje e deu. É pro resto da tua vida. Até hoje eu tenho que parar. Tá, eu tenho que me conectar. E o que é o comer com a atenção plena? É você olhar pro seu prato. Porque hoje em dia a gente tá olhando pra celular, tá comendo, a gente tá fazendo várias coisas e comendo. É você olhar para o seu prato, você colocou o alimento na boca, que sabor esse alimento tem? Qual a textura? Qual a temperatura esse alimento
tá caindo bem. Da onde ele veio? E tipo, se conecta. Tipo assim, tá, eu vou comer a carne. Isso tá me fazendo bem? Vou testar. O corpo fala, né? O corpo, e assim, só que você só vai saber ouvir se você estiver conectado. E é tão difícil hoje em dia que a gente tá tão acelerado, né, Renato? É televisão, tem gente que almoça fazendo reunião e não sei o quê. Então, assim, não sabe o que faz bem, o que faz mal e tá desconectado. Eu falei isso pra uma amiga minha esses dias, a gente tava cozinhando juntos. Dela, você cozinha tão bem. Eu falei, amigo, você cozinha bem melhor que eu. Porque eu comecei a cozinhar bem depois e eu não olho receita, às vezes eu erro. Mas eu falei, sabe qual é o segredo? Cozinha com calma, sem pressa. Ama o alimento, porque eu tenho uma conexão, um amor tão grande com aquele grão e com o negócio que eu comprei na feira e com o que eu colhi na horta, que eu vou colocando aquela energia tão grande, né? O Afonso também estava me contando que ele cozinha cantando, mantrando. Adoro! Então, traz a energia do mantra pra comida. A comida é vibracional. E sabe, agora você falou do Afonso, eu lembrei da Thaís. Porque a Thaís me falou que ela recentemente começou a fazer marmita pra ela, pra poder comer melhor, assim, cozinhar em casa. Faz pra gente, Thaís, também. Já faz. Aceita encomenda. E aí, ela falou, é um momento que eu tô gostando tanto, é um momento de prazer. Então, assim, ela colocou um autocuidado no dia a dia dela e uma alimentação melhor. Então, assim, além de estar trazendo um benefício alimentar, tu tá trazendo talvez um ritual de autocuidado, de autoamor, que é maravilhoso. Que talvez tu não teria. Você criar a sua nutrição, tipo, cara, duas em um. Isso pra mim foi muito rico, assim. Eu produzir aquilo que eu vou me nutrir, sabe? Eu saber a origem, eu colocar os temperos. Eu tô morando com a minha mãe provisório, né? Às vezes ela fica meio, tipo... ela quer cozinhar pra mim. Eu falo, mãe, não é porque eu não gosto da sua comida, é porque eu gosto desse momento entendeu? De eu me nutrir, de eu criar... É uma arte, é uma arte. E isso é muito importante, porque às vezes quando a gente cozinha todos os dias e tá naquela correria, a gente não tem isso. E às vezes não tem como mesmo. Então a Thaís achou isso, que ela acha um dia na semana, normalmente, sei lá, domingo, faz aquilo pro resto da semana, e o resto da semana ela vai estar colhendo, comendo aquilo que ela plantou no domingo. Ou então, realmente, não ir pra cozinha se você tá brigado, se você tá... né, se você tá ruim, se você não tá legal. Tipo assim, tudo bem, pode até ir, acontece quem nunca. Né? Mas assim, aquela energia vai estar ali na comida também. É a energia que chega, cara, eu reparo. E pra quem é reikiano, tô olhando pro seu brinco, ele já falou comigo, cara, pra mim, eu costumo falar isso. O meu tempero especial é o chokurei. Eu boto o chokurei na bebida, parece que desce a criatividade pra eu cozinhar, cara. É daí que eu sei cozinhar. Porque eu não sei cozinhar, não sei nem o que eu tô fazendo, cara. E a hora que eu tô cozinhando, eu coloco na panela, cara, é impressionante como a minha comida fica saborosa. Você sabe que o Reiki me chama pro Mindful Eating. Toda vez antes de comer, eu aplico o símbolo. Eu faço também. E aí, opa, agora não existe mais nada, você é a comida. E percebe quem tá na mesa. Eu percebo que quando eu coloco as pessoas que estão na mesa, na hora elas tomam consciência. Porque elas veem, né? E pra quem não tem o Reiki, gente, não se preocupa. Abençoar. É mais do que você abençoar a sua comida. Todas as culturas têm isso. No hinduísmo, eles colocam as mãos e mantram o Hare Krishna. Na igreja católica, eles rezam o Pai Nosso. Eu rezei o Pai Nosso. O Pai Nosso não, eu rezo a minha vida inteira. Antes de comer, a gente rezou. E a gente era católico, assim, sabe? Minha família é super católica. É uma reza pra abençoar a comida. Abençoar, Senhor, as nossas pessoas do alimento, que é a vossa liberdade. Então, tipo, tem todo um negócio. É tão legal, né? Quando a gente para pra pensar o que é isso. Além de você agradecer pela Mãe Terra estar te nutrindo, você coloca essa energia no alimento, que vai conversar com a sua energia. Porque E já chega de outra forma. E as moléculas mudam. As moléculas elas se agrupam de forma das geometrias sagradas. Então aquele alimento que já passou por um monte de coisa, por supermercado, ou se é um alimento que veio dos animais, que passou por um processo de morte muito violento, todas essas geometrias, tudo é geometria sagrada, né? Todas essas moléculas, elas estão todas bagunçadas. E quando você coloca a energia, essas geometrias se alinham e elas conversam com as geometrias, né? Com os campos de energia do seu corpo. Então, isso é muito importante, cara. Isso traz muita consciência e muda o gosto da comida, cara. Muda o gosto. Façam um teste e comentem, troquem com a gente, porque a gente quer entrar nesse universo e trocar juntos, né, Bárbara? Mas eu espero realmente que tenha inspirado as pessoas, porque até eu me inspirei agora pra cozinhar. É muito legal. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conversa, mais a gente vai reafirmando isso e
e também, né, Isso. colocando mais isso na nossa E vida. nós estamos juntos, né, nessa evolução. Todo mundo está caminhando. É uma coisa muito nova para a humanidade. A gente já tem muito hábito já estabelecido, né? Todo mundo ainda está experimentando, fazendo receita. No início, às vezes, você fica exausto, fala, meu Deus, o que eu vou comer? Ai, que saco, dá vontade de voltar. Você vai num restaurante, às vezes não tem nada para você. Então, não desanimem, porque, vale a pena. Existe um universo gigantesco e, na minha opinião, bem maior que o da carne. Depois que você larga a carne, você conhece um outro universo de alimentos, tem muita opção. Não falta comida, não passa fome. Eu não passo fome, nunca passei, nunca tive a intenção. Eu emagreci bastante, mas foi porque eu fiz muita yoga quando eu parei de comer carne. Então juntou as duas coisas. Então eu tive isso de emagrecer. Eu também não fiz acompanhamento com a nutricionista no início, que eu não recomendo. Meus exames cagaram todos. Hoje, graças a Deus, estão todos perfeitos. Assim, a pessoa que fez, a doutora que pegou meus exames, ela ficou impressionada com meus exames, como estão bons, tá tudo muito bom. O pessoal de casa já até ficou assustado, porque eles tinham certeza que eu tava faltando nutriente. Não tava, porque os nutrientes vêm da terra. Então, não desanimem e tenham foco na saúde de vocês, naquilo que vocês querem, né? Naquilo que vocês acreditem. E comentem aí no vídeo, mandem dúvidas, a Bá lê com a gente tira dúvidas. Sigam a Bá porque ela passa várias receitas legais, é muito bom mesmo. E a gente tá trocando tudo isso junto. Com certeza. Eu Muito amei, obrigada, eu cara, adorei. Se amei. deixasse, a gente ficava aqui Vou ter que- tagarelando Vou mais ter que ainda. reassistir o vídeo com o caderninho pra anotar o tanto de dica que a gente falou, Legal, cara, que porque bom. foi muito bom. Que bom. Anotem, perguntem e compartilhem, né? Vamos levar para mais pessoas porque realmente tá muito rico de informação, hein? Uma consulta aqui que eu economizei na nutricionista. Cheio de Arrasou. dicas. Tô feliz. Obrigado, gente. Obrigada. Beijão. Namastê. Até mais.